Boa noite a todos e a todas, graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 21 em diante. E enquanto você abre, eu vou falando alguma coisa aqui. Amém? Eu acho que eu sou conhecido de alguns, mas não de todos. Muito prazer, meu nome é Paulo. Eu estou com um rapaz que também mora comigo, é o Anderson. Fica de pé aí, Anderson. Olha lá, o Anderson já está de pé, né? Esse é o cara. E nós moramos com mais... Hoje, em Santo André, nós temos 21 pessoas que nós moramos juntos. Eu, minha família e uma família estendida. E nós trabalhamos com pessoas que ninguém mais quer. Nem a família quer, nem a sociedade quer, nem a igreja mesmo quer. Então, se relacionar com elas. E Deus nos chamou há 19 anos atrás para morar com essas pessoas. E nós começamos esse ministério numa missão chamada Comunidade Evangélica Nova Aurora. E há 10 anos atrás, esse mês aqui, nós fizemos 10 anos de existência de uma missão chamada Missão SAL. Salvação, amor e libertação. Então, é o que está na camiseta. Eu acredito, Missão SAL, né? E aí, você que gosta de inglês, tem um I believe na camiseta. Se você não sabe inglês, que nem corintiano, vai ser difícil ele ler I believe, né? Então... É bom a gente saber que I believe e eu acredito é a mesma coisa, tá? Então, e essas camisetas nós estamos vendendo para poder implementar um projeto na nossa missão em Itaquaquecetuba, é aqui perto. Nós queremos ter galinhas poedeiras para que a gente possa vender ovos. Então... a intenção da nossa missão em Itaquá é ter uma empresa que nós estamos chamando de empresa vocacional. O que significa isso? Depois eu posso explicar melhor, mas é onde todo mundo ganha o mesmo, desde o diretor até o faxineiro, vai se ganhar o mesmo valor. Por quê? Porque nós não queremos, nós estamos lutando contra uma ideologia capitalista e uma ideologia marxista, com essa nova ideia econômica que nós estamos tendo. Então, nós queremos implantar essa empresa dentro de Itaquaquecetuba. E nós vamos também desenvolver um produto alimentar, onde nós vamos também vender. E é claro, nós vamos vender para ricos. Nós somos pobres e vamos vender para ricos, né? Porque o rico tem dinheiro, ele vai pagar quanto vale. Não vai ficar fazendo negociata, né? Então, em Santo André, nós temos alguns trabalhos. Temos o trabalho com as crianças, onde nós temos convivido de manhã, de tarde e de noite, num ambiente de ensino. Nós estamos ensinando português, matemática, música, informática, jiu-jitsu e outras oficinas que nós temos para as crianças. Aproximadamente 140 crianças nós cuidamos de uma comunidade carente que chama Comunidade do Cigano. E também em Santo André nós temos intervenções nas ruas com os profissionais do sexo. Então, tanto homens como mulheres, travestis, nós tentamos abordar e queremos que eles morem conosco. Então, nós temos hoje 6 ex-travestis morando conosco. E essa é uma das coisas que chama a nossa atenção, porque nós precisamos hoje de cirurgiões plásticos para poder tirar o seio daqueles meninos que não querem ser mais usados pelos outros homossexuais, né? Então, em Santo André, nós temos várias atividades de domingo a domingo, nós tentamos atingir um grupo. Nós também temos uma intervenção na Cracolândia de São Paulo, uma intervenção na Cracolândia de Santo André. Nós estamos construindo uma carreta da saúde em Campinas, porque agora a carreta está em Paulínia.
é o final da carreta, nós vamos precisar de profissionais da saúde, tanto enfermeiros, psicólogos e médicos, porque nós vamos para os lugares onde o Brasil não tem saúde, e nós queremos atender a população com isso. Também nós temos uma casa em Londrina, onde nós já estamos morando com 18 pessoas que nós tiramos da rua também. Então, o nosso trabalho é com essas pessoas invisíveis, que nós queremos fazer com que elas se tornem visíveis para a sociedade. Então, o nosso desejo é dar emprego, o nosso desejo é fazer com que eles entendam que eles também têm um valor, e como hoje o tema da pregação é não desista da vida, e que eles não desistam da vida que Deus quer que eles tenham. Amém? É isso aí. Nós somos em 16 missionários hoje, e essa missão nós começamos catando papelão, vidro e lata na rua, para você ter uma ideia. Todo mundo acha que para fazer algo missionário nós precisamos ter um lugar, nós precisamos ter investimento financeiro grande, mas nós começamos essa missão catando lata na rua, de verdade. E nós não tínhamos muito recurso para atender toda a necessidade, e hoje, não sei quantos podem, mas se você tem acesso à internet, eu gostaria que você entrasse no nosso site, que é missãosal.org.br, e lá nós temos a prestação de conta dos anos passados, né? Então, nós deixamos bem claro e transparente as nossas finanças, porque essa é uma exigência da missão, de fazer com que todos possam ter acesso à transparência financeira, de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Isso, para mim, é muito gratificante, saber que nós estamos trabalhando com transparência financeira, que é uma das dificuldades da maioria das organizações aqui no Brasil. Então, você pode... E aquele que doa qualquer oferta para a nossa missão tem o direito de ir no nosso financeiro e pedir um livro do mês que você doou e saber para onde foi esse dinheiro. Então, todo mundo está livre para poder ver as nossas finanças. E nós prestamos conta para uma diretoria jurídica, para um conselho fiscal e também para um conselho consultivo. Quando as contas estão aprovadas, nós lançamos no site. Então, é uma forma da gente poder se proteger dessas pessoas que não querem prestar conta e também acham que não precisam. Nós precisamos prestar conta para Deus e para os homens. E é isso que nós estamos tentando fazer. Se você nos ajudar a olhar a prestação de conta, clicar, perguntar, você tem todo o direito, porque você é meu irmão, e você pode fazer isso, qualquer hora. Tá bom? Joia! Então, é mais ou menos isso que a missão tem feito, resgatar pessoas que Deus não desistiu da vida delas. Essa é importante. Vamos ler a Bíblia, então, amém? Todo mundo achou? Ou você já fechou a Bíblia? Não, abre a Bíblia aí, vamos lá. Diz assim a Bíblia, então: e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos, capítulo 20, verso 20, as suas mãos e o lado, e de sorte que os discípulos se alegraram, e vendo o Senhor, e disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Amém? Isso aí. Vamos orar. Eu queria fazer o inverso do pastor. Eu queria que você orasse de olho aberto, né? Então, porque a Bíblia diz que a gente tem que orar e vigiar. Eu nunca vi ninguém vigiar de olho fechado. Então, vamos orar. Olha aí para o seu irmão e ora, né? Para que Deus possa falar com a gente, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade
que nós temos de estar aqui nessa igreja dos seus queridos e que nós queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor quebre qualquer barreira de comunicação que tem entre nós e que o diabo e os seus anjos possam estar calados e que a sua palavra seja anunciada no nome poderoso de Jesus. Amém. Joia. Legal. Doeu? Se doeu, na próxima vez você fecha o olho, tá bom? Não tem problema. Então, é isso aí. Então, essa história é uma história que João está relatando, e é claro que João não está relatando no momento que ele está vivenciando essa ação. Ele escreve depois que Jesus já tinha ido embora, depois que Jesus já tinha ressuscitado, e ele tem um objetivo em escrever. E quando João escreve, não sei quantos aqui sabem, mas João está escrevendo numa época próxima dos anos 70, onde Nero ele é o imperador. E Nero ele tem uma condição de fazer com que as pessoas possam ter outro Deus, que é o imposto. E nesse imposto, as pessoas, ou o Império Romano cobrava de cada nação que gostaria de ter um outro Deus, 9 toneladas de ouro por ano, aproximadamente. Então, essa questão de ter um outro Deus para o Império Romano era uma questão econômica. E João escreve nessa hora, por quê? Porque os discípulos estavam fechados, todos, numa casa, orando, com medo. Medo do quê? Medo do Império Romano e medo também da religião judaica, porque Jesus tinha morrido e ainda não tinha aparecido para os seus, ou seja, para os discípulos. Então, nessa hora, Jesus aparece diante dos seus discípulos. É uma forma, João ele diz que Jesus ele aparece. Lucas ele é mais enfático quando ele diz que Jesus apareceu surpreendentemente na presença dos discípulos. É mais ou menos assim, apareceu. Então é isso, você tomou um susto, porque ele aparece do nada. As portas estão fechadas, as paredes estão fechadas, as janelas estão fechadas, ele não bate na porta, ele não desce pelo teto, ele não pula pela janela, ele simplesmente aparece no meio deles. Então, Lucas diz que ele aparece surpreendentemente. E aí os discípulos se assustam, e quando o discípulo assusta, né, eles fogem dentro da casa mesmo, eles começam a se esconder, e Jesus tem que chamá-los para voltar. E antes de chamá-los, lógico, quando ele aparece, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa está com medo, Jesus tem que dizer: a paz seja convosco. E é isso que Jesus ele anuncia, que a paz está com eles. Então os discípulos se aproximam, felizes da vida, e quando eles se aproximam, Jesus come um peixe. Se você for ver em Lucas, ele está comendo um pedaço de peixe, um favo de mel, e nessa hora também ele não multiplica, né, a refeição, porque ele está 3 dias sem comer, tem que comer sozinho, não dá para dividir com todo mundo. Então, se alimentando, ele diz algo que é de suma importância para nós, que é o objetivo da missão. A missão de Jesus é transmitida aos seus discípulos nessa hora, porque Jesus ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Né? Então, é algo que ele está querendo dizer, que da mesma forma que Deus enviou o seu Filho para a terra, Jesus também está enviando os seus discípulos para o mundo. Então, é muito claro, porque esse mundo é como nós ouvimos e vimos o vídeo, Deus amou a humanidade. Então, é essa humanidade que Jesus veio e enviou os seus discípulos para cá. Agora, quando nós olhamos para a igreja do século 21 e pensando já no século 22, nós temos que pensar em algumas coisas, porque nós também temos percebido, diante da igreja brasileira e diante da igreja mundial, que nós temos desistido de pessoas
de uma forma muito cabal e firme. Nós, como igreja, temos negligenciado o chamado de Deus de não desistir de pessoas. E aqui Jesus está enviando os seus discípulos às pessoas que o mundo já tinha desistido e que a sociedade também já tinha desistido. E se nós formos olhar para nossas igrejas brasileiras e mundiais também, nós vamos perceber o quanto que o mundo está abandonado. E é algo que eu quero trazer aqui de um homem chamado Adriano Celar, que tem um livro chamado Ética Social, e eu queria que você lesse esse livro, se você puder. Ele traz uma estatística que é assombrosa para a igreja brasileira e para a igreja mundial também, porque ele diz da seguinte forma: nós não queremos desistir de ninguém, porém nós fomos treinados a ter uma posição cristã que nos impede, muitas vezes, de ir ao encontro do esquecido, do invisível, do abandonado, por causa do medo que nós estamos sendo treinados a ter. Então, Adriano Celar, ele vai dizer da seguinte forma, que 2,5 bilhões de pessoas passam fome no mundo. Ele também vai dizer que 1,8 bilhão de pessoas no mundo, hoje, eles não têm acesso à água potável. A Visão Mundial, que é uma entidade conhecida nossa e conhecida dessa igreja, acredito, ela vai dizer que cada 3 segundos uma criança morre de fome no mundo. Então, nós estamos percebendo que, por mais que a igreja tenha uma ação em prol do outro, ela tem esquecido a população que está falida e morrendo. Agora, uma das coisas que nós também estamos sendo treinados é para que a gente não tenha mais relações humanas. E isso acontece quando nós estamos na rede social, quando nós estamos no WhatsApp, quando nós estamos no Facebook, quando nós estamos em todas as redes. Ah, não pode usar? Não estou falando que não pode, corintiano, só estou falando que é um treinamento que o mundo ele está exercendo em cima de nós e nós não estamos nos apercebendo, porque a rede social traz quem está longe para perto e quem está perto para longe. Ou seja, nós valorizamos mais as pessoas que estão longe do que as pessoas que estão próximas de nós. E se nós queremos valorizar a vida e não desistir da vida, nós temos que ter relacionamento. E é uma das coisas que nós não estamos prontos para deixar relacionamentos, porque o homem, ele é relacional. E a missão da igreja, ela tem que ser relacional, e não uma relação distante, via webiana, mas tem que ser uma relação próxima, onde nós tocamos, onde nós nos abraçamos, onde nós declaramos a nossa falência e tem outras pessoas que vão nos animar a continuar vivendo. Essa é uma das condições que nós estamos sendo treinados. E não sei quantos sabem, mas em 2030, houve um congresso esse ano, no pavilhão de imigrantes, falando sobre a revolução, a 4ª revolução industrial. O que significa isso? Significa que os robôs tomarão conta de toda a produção industrial que nós consumimos. Ou seja, o carro que você quer comprar não vai precisar mais de mão de obra para montá-lo, porque serão os robôs que vão montar. E a proposta que veio para a América Latina é de uma implantação até 2030. Então, em 2030, as empresas que têm produção de automóvel ou qualquer outra produção têm que substituir a mão de obra por robô. Isso significa o quê? Que a mão de obra é obsoleta. Outra coisa que acontece nesse intuito é dizer que as relações humanas são obsoletas. Essa é a condição sine qua non para o futuro. Significa que em 2030, se hoje nós somos 2,5 bilhões de pessoas passando fome ou morrendo de fome, em 2030 seremos 6 bilhões de pessoas passando fome e morrendo. Isso significa que em 2030 seremos 10 bilhões de pessoas morando nesse planeta. Só que o emprego será só para 4 bilhões de pessoas, porque a massa populacional que vive nas empresas hoje
é população que trabalha produtivamente, ou na linha de produção. Isso significa o quê? Acabou. E se a gente for para um país tecnologicamente avançado, como o Japão, nós vamos perceber o que acontece lá, é que aqui em 2030 vai acontecer. Querem, hoje, nós podemos escolher uma pregação que nós queremos ter. Então, a pregação ela é self-service. Então, você entra na internet e fala, oh, não, hoje eu não vou na igreja, vou assistir um culto de um pastor que eu gosto e vou ouvir um tema que eu gostaria de ouvir. É isso que acontece hoje. Então, isso significa que o encontro congregacional está prestes a falir. Essa é a condição. Eu dei uma entrevista ontem para uma dupla de pessoas que tem várias células no mundo todo, onde eles não se reúnem. Eles colocam no telão ou passam na televisão as informações pela internet. Ou seja, eles não têm encontros, só os grupos familiares que têm encontro. Não tem uma congregação, não tem uma reunião congregacional. Então, essa reunião que nós estamos tendo agora, até 2030, se nós não prestarmos atenção, acabou. Com isso, a Bíblia tem razão, porque ela vai dizer que o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia é abençoada, né? Porque ela já está vendo o que está acontecendo. E no congresso que houve, lá na Imigrantes, era a mão de um robô segurando a mão humana. Não significa que são parceiros, é que agora o robô manda. E a mão humana não tem mais poder. Isso significa que a humanidade, ela é obsoleta para a tecnologia. Agora, diante disso, o mundo descartando o ser humano, não valorizando o pensamento que cada um de nós temos, ou a produtividade que nós podemos ter. Qual é o valor da vida para 2030? O que acontece quando uma pessoa está desesperada? Porque é isso que vai acontecer. Se você entrar na internet e escrever 20 profissões que sumirão em 2030, você vai ver uma lista enorme. Não vai existir. Não vai existir caixa de banco. Não existirá mais produção humana. Não vai existir. Você pode ver que os supermercados já estão substituindo os caixas humanos pelo autoatendimento. E eles estão incentivando você a ir ao autoatendimento. O banco está incentivando você a usar a internet e não usar o caixa do banco. Então, caixa de banco é uma coisa... Gente, se você é caixa de banco, pede a conta já. E vai procurar um outro emprego que você não vai ter. Então... vai cair um caos e um desespero, porque o homem, desvalorizando o homem. E o que vai acontecer? Algumas profissões vão ter uma procura enorme. Técnico em informatização, psiquiatra, psicólogo. Esses são empregos ou profissões que não vão acabar. Por quê? Porque a humanidade vai entrar num desespero, porque ela não tem como comer, ela não tem como viver, ela não tem como se estruturar. Então, para onde ela vai? Ela vai para dois lugares, ou prazer por prazer, ou suicídio. No Japão, nós podemos ver que as pessoas estão indo de prazer por prazer. E eles não querem mais se relacionar com pessoas, eles se relacionam com bonecos, eles compram bonecos. Então, o casamento já caiu mais de 40% no Japão. Por quê? Porque hoje eles podem ter uma boneca loira e amanhã trocar a cabeleira dela por uma morena. E ele vai se relacionar da mesma forma. E o que é mais legal é porque a mulher não vai falar, não te disse. Entendeu?
Que essa é a frase da mulher, não te disse? É essa frase que acaba com qualquer casamento. Então não existe mais, no Japão, não existe mais possibilidade de um relacionamento profundo com qualquer ser humano. O suicídio aumenta. Eu quero dizer que o Brasil hoje é o segundo país que mais pessoas se suicidam na América Latina. Ou seja, tem pessoas desistindo da vida. No Japão, a porcentagem é maior de suicídio, porque existe uma exigência também. Então, tem pessoas desistindo da vida. E nós, como igreja, o que faremos, ou o que vamos fazer daqui para frente? Essa é a condição que Jesus coloca aos seus discípulos. Da mesma forma que o meu Pai me enviou, eu envio a vós. Então, aqui tem uma possibilidade de nós começarmos a tratar dessas pessoas que ainda, ou que já estão esquecidas pelo mercado, e também pela família, e também pela igreja. É algo que nós precisamos pensar como igreja, porque nós estamos... Eu não quero ser profeta do caos, mas quando eu olho para tudo isso, eu só tenho que alertar, porque nós precisamos trabalhar para melhorar as nossas relações e estruturar uma comunidade que de verdade se interessa pela vida, ao ponto de denunciar e anunciar esse evangelho que não vai terminar enquanto Jesus não voltar. Essa é uma condição de nós vivermos. Então Jesus, quando ele diz que ele aparece aos seus discípulos e diz que ele está enviando os seus discípulos da mesma forma que Deus o enviou, nós temos que pensar, a primeira coisa, Deus enviou Jesus para onde? Deus enviou Jesus para o mundo desumano. E é isso que nós vamos enfrentar em 2030. Um mundo desumano, que o valor seu é simplesmente econômico e tecnológico. Você não vai ter mais valor por ser gente. Você vai ter valor pelo valor econômico que você tem e pelo poder tecnológico que você tem. Então, é um mundo que está saindo da humanidade, é um mundo transhumano, ou um mundo desumano nessa transhumanidade. Que nós precisamos entender que a missão de Jesus é entrar nesse mundo desumano e fazer com que as pessoas possam entender que ainda ela pode ter paz. E não é uma paz que nós podemos ter individual. Não é uma paz que nós nos asseguramos aonde nós estamos, dentro da nossa casa, ou com todas as coisas que nós temos. Jesus, quando ele diz que a paz que eu vos dou é uma paz que é paz coletiva, é uma paz onde nós trabalhamos pelo outro para que o outro possa ter paz e dignidade. Nós precisamos começar a pensar que a paz que Jesus nos deu é uma paz que nós temos que produzir com as nossas mãos, algo que vai fazer com que o outro tenha dignidade. É isso que nós precisamos entender, que é paz. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, se nós queremos não desistir da vida de ninguém, nós temos que começar a produzir paz para aqueles que não têm. Se temos paz, nós temos que produzir paz. E quando Jesus ele diz, lá no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados são os pacificadores, isso significa que pacificador não é o cara que vem eliminar conflitos. Não é isso. No Novo Testamento, pacificador significa aquele que trabalha com as próprias mãos para poder dar dignidade para o outro. Isso significa que é uma comunidade que se preocupa profundamente com as necessidades que o outro tem.
E é algo que Jesus vem jogar no mundo do Novo Testamento um julgamento para quem não desenvolve a paz, para quem não trabalha pela paz, para quem não se abre para construir paz para o outro. E lá em Mateus 25, de 34 a 40, e depois de 40 em diante, ele vai dizer da seguinte forma: eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, você não me vestiu, eu estava preso, você não foi me ver, eu estava doente, você não cuidou de mim. Isso significa que você não deu paz para essa pessoa. Porque paz para Jesus é nós termos as necessidades básicas supridas. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil nós somos 110 milhões de pessoas que não ganham acima do salário mínimo. 110 milhões de pessoas, ou seja, metade da população brasileira está esquecida. E a igreja, o que ela faz? Diante do mandamento e diante do envio que Jesus deu, Jesus nos enviou para levar paz, para construir dignidade, para construir, e é claro, nós não podemos, o corintiano pensa assim, mas nós não podemos atender 110 milhões de pessoas. Claro, corintiano, eu não estou falando que você, aqui em Jacareí, nessa cidade que é o centro do mundo, vai atender os 110 milhões. É isso? Mas o que nós não podemos é desistir da vida que não tem dignidade. Ao redor de nós, aonde estamos inseridos, nós não podemos permitir que pessoas morram de fome, de sede, de nudez ou de doença. Não podemos, porque somos a igreja de Jesus. Porque nós fomos enviados a esse mundo desumano que de verdade esqueceu da vida e desobedeceu a Deus ao ponto de desistir dos outros. Mas quando nós somos chamados por Deus, a primeira vocação nossa é levar paz para o mundo, para que todos possam ter dignidade e igualdade. Essa é uma vida que nós precisamos ter. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos ter ações claras. E quais são as ações que Jesus nos dá nesse texto? 3 ações que eu queria deixar para que a gente possa pensar em relação a ter uma atitude como Jesus teve, que ele não desistiu da vida de ninguém. Então, a primeira coisa que nós vemos na missão do Cristo é que essa missão ela é encarnacional. E aqui, eu falei, eu acho que me ouviram, porque não é possível. Quando eu estava pensando e escrevendo sobre o texto que eu ia pregar aqui, eu falei, eu não vou pregar mais, porque o cara está falando tudo ali no vídeo, mas tudo bem. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, a nossa missão não é a missão minha, é a missão da igreja como um todo, ou seja, eu faço parte disso. Então, eu tenho que ter uma missão encarnacional. Não é uma missão que fica do lado de fora, olhando, observando e criticando, mas é uma missão que entra na desumanidade para destruir as obras do diabo, que é colocar a desumanidade em prática na vida de todos. Então, encarnar significa que Jesus encarnou, nós também precisamos. E encarnar significa se esvaziar de nós mesmos. Porque enquanto nós achamos que nós somos alguém, que nós temos todo o direito de ter toda a capacidade de capital, de dinheiro, e que eu posso ter todas as coisas, o outro lado vai sofrer e vai ter dificuldade. Ou seja, a pobreza só tende a aumentar enquanto alguns acumulam. Isso significa o quê? Que uma população de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas ganham exatamente o que 87 pessoas mais ricas do mundo ganham. Isso significa o quê? Que pobreza só pode ser acúmulo de poucos. É isso? Então, se nós nos encarnamos, nós temos que nos preocupar com pessoas
que estão abaixo da linha da pobreza e aqueles que não têm condições de ter vida digna. E Jesus, ele é exemplo claro dessa situação. E a Bíblia ainda diz, porque nós, nessa ideologia que vivemos, nós achamos que ter vida é acumular tudo o que eu posso durante o meu tempo de trabalho. Essa é a condição que nós temos de viver. Nós lutamos para ter tudo enquanto não nos aposentarmos. Porque se aposentou, é melhor morrer, porque não vai ganhar mais nada. E aí vai deixar uma briga para os filhos, porque você vai ter tanta coisa que os filhos vão brigar pelo que você deixou. E eu estou falando para o meu pai, que ele tem 83 anos, eu estou falando para ele, vende tudo, viaja com a mãe em todo lugar, gasta tudo, compra uma casinha pequena e morre. Que aí ninguém vai brigar pelo que você tem. Mas ele, como é italiano, né, tem aquela coisa de, não, eu tenho que deixar mais uma casa para o meu filho, mais uma casa para a minha filha, eu tenho que deixar dinheiro no banco para os meus netos. Então, é essa coisa. Isso é que faz a pobreza aumentar no mundo. E Jesus, ele veio para tirar a desumanidade que está dentro de nós, para que a gente possa ter sensibilidade ao ponto de construir uma sociedade mais justa, ao ponto onde todos podem comer, onde todos podem morar, onde todos podem ter tudo em comum. Ah, mas isso é uma proposta comunista? Não, é uma proposta de Jesus. Porque, não sei se você leu em Atos, é isso que aconteceu. Não havia nenhum necessitado sequer na igreja de Atos. É a ideia de Jesus, não é a ideia de Marx, é a ideia de Jesus. Jesus veio antes, né? Jesus veio antes, a gente tem que olhar para Jesus, não para Marx. Mas é algo que a gente precisa entender, porque o mundo está caminhando para o caos e para a desumanidade. A igreja, ela tem que reter isso. E como nós retemos? Cooperando ao entorno nosso, que ninguém morra. Porque se alguém morrer, a responsabilidade é nossa. É nossa. E eu não aprendi isso em lugar nenhum. Eu aprendi isso com uma menina que estava dentro de um prostíbulo, que eu evangelizei essa menina por muitos anos. E ela engravidou e estava vendendo droga. E eu corri atrás dela. Entrei no prostíbulo, ela entrou no prostíbulo, eu entrei junto e nós fomos conversar. E eu disse para ela, eu estou chateado com você, porque eu ensinei tudo para você, e você não quis ser crente. E ela disse para mim assim, tio, eu não consigo ser crente como você. Eu falei, como? É tão fácil ser crente? É só aceitar Jesus? Jesus vai fazer tudo por você. Porque essa era a ideia que eu tinha. E que eu acredito, desculpe eu, que é a ideia de uma multidão de cristãos. Que Jesus vai fazer tudo por você. E aí eu descobri na vida dela e nas questões dela, que quem estava errado era eu. E eu me converti nessa hora. Então, a minha conversão se deu quando eu já era pastor. E essa é uma das coisas que machucou muito a minha vida. Porque ela disse igual o que Jesus disse em Mateus 25. Ela falou, tio, era muito bom que você me levasse para a sua casa. E quando eu dormia uma noite lá, eu ficava feliz. Mas era uma noite. Depois o Senhor me deixava na rua. E eu tinha que dormir numa marquise, debaixo de uma marquise. Era legal quando o Senhor me levava no restaurante, mas era um dia. Depois eu tinha que ficar na rua. E minha mãe, ela falava para mim assim, bom, se você não tiver o que comer, dorme,
porque dormindo esquece a fome. Aí ela falou para mim da seguinte forma: mas o senhor me convidou aí na sua igreja. Sabe o que eu fazia? Eu passava na 25 de março, não sei quantos aqui conhecem, mas é em São Paulo, roubava uma roupa, passava na fonte, tomava banho, me trocava para vir. Porque se eu chegasse descalça, suja, fedendo, os membros da sua igreja não gostariam de estar junto comigo. O que ela está dizendo? Tive fome, você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Estava nu, você me vestiu. E aquelas palavras caíram na minha cabeça. E eu fiquei sufocado. E eu comecei a chorar perto dela. Imagina, um descendente italiano chorando. É isso, né? É um escândalo, né? Eu falei, não, eu vou agora levar você para casa, vou cuidar de você, vou cuidar dos seus filhos, vou cuidar. Ela disse, tio, é isso que me machuca. O que ela disse? Não dá mais tempo, porque tem uma pessoa que me amou. E eu me senti envergonhado, porque Jesus manda amar. E essa palavra, amar uns aos outros, hoje, é vazia. Não tem nada dentro. Parece que a ordem que Jesus dá de amar o próximo se esvaziou da prática. Nós lançamos no Facebook, eu te amo, nós escrevemos no Instagram, eu te amo, nós escrevemos no WhatsApp, eu te amo, mas na hora de praticar o conteúdo, esquecemos. É isso que Jesus nos chama, para encarnar o amor dele e suprir a necessidade. Eu saí daquele prostíbulo louco da vida e falei, meu Deus, como eu pude chegar a ser pastor que não amo? Porque não mostrei atitude nenhuma de amor quando deveria. E isso não é só a vida pastoral, é a vida cristã, é a vida encarnada de Jesus que vai fazer com que as pessoas possam continuar vivendo. E muitas vezes nós abandonamos pessoas, desistimos dela, e esquecemos e queremos abandonar tudo. Mas uma das coisas que Deus me ensinou nesses 30 anos de ministério foi dizer, enquanto respirar, enquanto andar, enquanto pensar, enquanto falar, existe chance, oportunidade de ver essa pessoa mudando. Porque vamos suprir a necessidade, não importa para quem, porque não trabalhamos com mérito, trabalhamos porque é humano, é gente, precisa de cuidado. É essa a condição de sermos cristãos. Porque se nós não vivermos a encarnação de Jesus, abandonamos a nossa fé. A fé não pode ser algo abstrato, ela tem que ser concreta nas atitudes de amor que temos. É isso. Não tem como ter outra vida a não ser essa. E quando eu saí do prostíbulo, eu falei, meu Deus, tem que mudar a minha vida. Eu trabalhava numa empresa, ganhava muito dinheiro, eu já fui rico. Para você ter uma ideia, eu já fui. Eu sei o que é ser rico. Mas não tenho saudade nenhuma. E eu disse, eu vou mudar minha vida a partir de hoje. Cheguei em casa, tirei todas as coisas do guarda-roupa. Vou viver com pouco. Minha mulher falou, ficou louco? Eu falei, fiquei. Ela falou, mas o que está acontecendo? Vou te falar, senta aí. Aí expliquei para ela, a gente não pode mais viver aqui, num condemônio fechado, aonde a gente não conhece ninguém. A gente precisa ir para um lugar, a gente precisa ir para um lugar e ajudar pessoas, porque tem gente morrendo, tem gente que a gente não ajuda, a gente fala que ama, mas a gente não ama. Ela fez uma pergunta só, você acha que, se a gente for para esse lugar, vai ter mais Jesus lá do que aqui? Eu falei, eu acho, vai ter mais Jesus lá do que aqui. Então tá bom,
Então nós vamos. Louca de pedra. Nem sabia o que ia acontecer. Nós saímos do nosso condemônio, deixamos tudo e fomos alugar uma casa e chamamos 37 pessoas para morar junto com a gente. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu não mudaria uma vírgula do que aconteceu na minha vida. Porque ali eu comecei a perceber o quanto as pessoas vivem o Evangelho e eu era um hipócrita. Essa é a verdade. Eu achava que eu vivia, mas eu não sabia dividir as coisas. Eu não sabia popularizar aquilo que eu tinha conseguido. Mas as pessoas que vieram da rua sabiam. Minha mulher já não tinha mais chapinha para ela. Era chapinha para 15. Porque se o pão é nosso, a chapinha também é nossa. Se a camisa é minha, já não é mais minha, é nossa. Se a roupa era minha, já não é mais minha, é nossa. Teve um senhor de 92 anos, que minha mulher estava procurando uma calça que ela tinha acabado de comprar. E nós fizemos uma reunião na nossa casa. E esse senhor de 92 anos apareceu com a calça dela. Mas, seu Jung, essa é minha calça. Falou, não, todo mundo pega a calça no varal, eu peguei essa também. Então, beleza. Aprendemos que vida é vida comunitária. Não é uma vida individualista, egoísta, onde a gente só pensa na gente, onde nós só pensamos naqueles que estão próximos. Mas não desistir da vida é se dar. E é isso que Jesus diz. Quem não perder a vida, não pode tê-la. E quem quer ganhar a vida, já a perdeu. Então Jesus, ele tem uma sacada, que a encarnação é você perder a vida pelo outro. Porque se o grão não cair no chão e não morrer, ele não pode dar vida. Então nós temos que morrer para nós. Se encarnar é morrer também para a gente, para que o outro possa viver. Então, quando nós olhamos para as pessoas que estão nas ruas, ou estão em outros lugares, diferente daqueles que nós estamos acostumados socialmente a viver, nós achamos que eles estão errados. Mas quando eu trouxe esses homens e mulheres, crianças, adolescentes e bebês para morar comigo, não houve coisa melhor no mundo de aprender que o Evangelho vem deles. E eu aprendi muito do que é o Evangelho com essas pessoas que nem muito conhecem conscientemente quem é Jesus. Porque o conhecer Jesus não é só algo cognitivo, corintiano, que está na cabeça, beleza? É isso, cognitivo. Não é só aqui, tem que descer para o coração e se espalhar para as mãos, para os pés, e fazer com que a gente possa tocar em gente que é igual a gente. Vale a pena. A missão de Jesus para esse mundo desumano que vem vindo é a gente se encarnar com pessoas que estão ao ponto do desespero, de não ter mais como viver. E nós começarmos a cooperar para a mudança, a transformação social desse país tão desigual que nós temos. Ah, mas nós somos de Jacareí, a gente não vai conseguir. Vai. Se Jacareí for igual, nós vamos multiplicar isso para o Estado, para o país e para o mundo. Alguém precisa começar. Não podemos deixar de não se encarnar nos problemas e fazer com que os outros possam viver como nós estamos vivendo. A segunda missão, ou a segunda atitude dessa missão que Jesus nos enviou para sermos iguais a Ele, assim como o corintiano, é um sinal de igual. É 2 tracinhos paralelos, assim. Tá bom? Assim como, é igual. Então,
Jesus ele tem uma missão encarnacional, mas também uma missão serviçal. É uma missão de servir pessoas. E o serviço desse Cristo não é balizado pelo mérito, mas é balizado pela graça. E pela graça, ninguém merece. Você acha que você está aqui porque você é merecedor? Fala sério. Não, eu sou melhor do que os outros, eu já sou crente e tal. Não, cara. Você não merece. Por isso você está aqui. Porque você não merece. Você se encaixa nessa população mundial que não merece. As nossas atitudes humanas, da sociedade que estamos acostumados, é uma sociedade meritória, que nós vamos pensar primeiro se ele merece, para depois ajudar. Você acha que Deus fez isso com você? Jesus fez isso com você porque você não merecia. E a atitude que eu vejo desse Jesus, ele deixou todo o seu poder, se esvaziou para se tornar servo, para se tornar escravo de todos. E Jesus, ele diz que se alguém quer ser o primeiro, que seja o último. Se aquele quer ser líder, seja servo de todos. Então ele inverte a pirâmide ao ponto de dizer que quem quer estar em cima tem que estar embaixo. Quem quer ser servido precisa servir. E aí é claro, né? Eu já falei das mulheres, agora eu tenho que falar dos homens. Porque é uma coisa que a gente não pode sair daqui sem entender. Agora, os homens dizem que amam a sua esposa de paixão. Mas se você não lava privada, banheiro, não faz comida e não lava a louça, não sei se você ama direito. Porque assim, Jesus disse que é o homem que ia dar a vida pela sua esposa. Agora, você olha o tamanho da privada, você urina fora. E você acha que ela tem obrigação de limpar o banheiro. Porque você acha que você está trazendo dinheiro. Ó, deixa eu fazer você acordar. Você não é o provedor mais da sua casa. Se a sua esposa não trabalhar, você também não come. Então, quando você fala que ama, você tem que lavar o banheiro, cozinhar, lavar a louça. E, ó, gente, deixa eu falar uma coisa. Menina, você que não casou ainda, se o cara não faz isso para a mãe, não case com ele. Já desista logo. Ou então fale para ele da seguinte forma, ó, comece a fazer para não me perder. Porque a mulher, ela já foi treinada para ser serviçal desde pequena. O pai, quando vai dar um presente para o filho, dá um carro. Para a filha, dá fogão e panela. Uma casinha para ela cuidar. Então você acha que o mundo é de Barbie. Ó, não é um mundo de Barbie, gente. O mundo é esse mundo que nós falamos que amamos, mas não temos práticas do amor. Por isso que eu falo para os meninos da minha casa, quer casar? Cozinha, lava banheiro, limpa a casa, ajuda em tudo, que aí você vai casar. Agora, se ficar aí ramelando, que nem o Anderson faz direto na minha casa, nunca vai casar. Mulher não quer mais um cabra desse. Mulher quer um cara que faz tudo. É mil e uma utilidade. Mas você perde com isso. Uma quinta-feira dessa, eu cheguei da faculdade, vi que minha esposa não estava, falei, vou fazer uma sopa para ela. Corri
uma mandioquinha com carne, fiz uma sopa da hora, creme, joguei numa bandeja bonita, arrumei a mesa, pus dois pratos, e eu tenho 2 filhas adotivas hoje. Aí elas vieram, eu falei, não, hoje só eu e sua mãe. Acendi uma velinha, apaguei a luz, sentei e fiquei esperando a minha mulher chegar. A hora que ela chegou, ela viu a velinha, ela falou, nossa, que mesa arrumada. Eu falei, querida, é para você. Ela sentou, servia a minha mulher, comemos juntos. Gente, a noite foi muito longa. Se você não serve, perdeu, cara. Ladrão, perdeu. Perdeu. Não existe mulher que não resista a essa paixão, né? Você tem que entender, mano. A mulher pode dizer, ó, não te disse. Mas você não faz nada também, né, mano? Cá pra nós, né? Então tá, voltando aqui. A questão é, serviço. A missão da igreja é serviçal. Servir quem? O mundo. Que mundo é esse? O mundo dos imerecedores. O mundo daqueles que não merecem. A sociedade tecnológica capitalista está dizendo que o pobre não merece viver. Nós temos que dizer, não, o pobre merece viver. E nós temos que resistir a essa situação. Porque a ideologia capital é dizer, eu mato você para eu viver. Por isso que você se mata de trabalhar, para que os outros fiquem ricos. É isso. Essa é a condição. Eu mato você para viver. E nós morremos trabalhando. E quando você vai ver, você não tem vida. Mas nós temos que dizer para a sociedade que todo mundo tem o direito. E nós vamos servir esses que não têm direito à vida. Nós vamos fazer isso. Porque isso é servir. E não merece. Não merece, por isso que estamos fazendo. Tivemos uma discussão na nossa missão, porque nós queríamos ajudar uma mulher que o marido dela era pedreiro. E a casa dela estava cheia de rato. E os ratos comeram o calcanhar das crianças. E aí levamos para a missão, como nós crescemos, nós temos que decidir juntos, em grupo, e isso é uma dificuldade tremenda. Popularizar a liderança é algo difícil, mas é importante, porque hoje tem que ser liderança compartilhada, não dá para ter um liderando. E aí o pessoal, mas o cara é pedreiro, a mulher não faz nada, eles não merecem. Eu falei, então, aí a minha mulher, assistente social, mano, você quer ser pastor? Não casa com um assistente social, mano, só dá trabalho. Entendeu? Tem dia que eu tenho vontade de matar a minha esposa, mas tem dia que eu tenho vontade de ressuscitar ela, é assim sempre. E ela também, o inverso é igual, porque pastor é assim, não, vamos dar mais uma chance. Ela falou, não, corta aqui. Né? E aí todo mundo falando dessa forma, não merece, de verdade. A gente olha para a família, é isso mesmo, não merece. Não merece. Aí eu disse, é verdade, não merece. Alguém merecia aqui algo de Deus? Falei para a missão. Aí todo mundo falou, não. Então, nós também não merecíamos e Deus, Ele nos deu. Se Deus nos deu, nós temos que fazer o quê? Com quem não merece? Dar. É assim o reino de Deus. O reino de Deus não nivela pessoas que merecem ou não. Todos são imerecedores. E Deus nos alcançou. Pela sua graça, nós somos salvos. Então, aquela família, pela graça, teria que ser salva dos ratos que estavam comendo os pés das crianças à noite. E aí todo mundo abaixou a cabeça. Falei, nós temos que ter vergonha dessa discussão, porque nós não estamos agindo como o Evangelho manda. Nós estamos agindo como o mundo manda. É meritório. Eu acho que algumas coisas têm que ser meritórias. A educação tem que ser meritória. Você tem que estudar para merecer o diploma. Não pagar para ter o diploma, mas merecer. Porque a educação hoje virou um produto, né? Então, você paga para ganhar um diploma. E muitas vezes nem estuda, né? Só paga.
Mas eu acho que a educação deveria de ser meritória. Mas a vida não pode ser. Porque Deus deu a vida para todos. Então nós temos que proteger. Para isso, precisamos servir. Precisamos fazer com que o mundo possa viver. E para isso a gente tem que arregaçar a manga e ir lá cimentar a parede dessa casa que está cheia de rato, para que os ratos não comam mais os pés das crianças. Construímos uma casa e deixamos lá uma casa linda, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, colocamos todos os móveis, geladeira, comida, tudo. E o cara bêbado, ele veio agradecer, o dono. Falei, então, quer falar alguma coisa? Ele falou, quero. Falei, então pode falar. Jesus não morreu. Jesus, ele não está vindo. Falei, olha, então ele está onde? Jesus chegou aqui. Eu vou falar para o Senhor o que eu vou fazer. Eu batia na minha mulher, eu não vou bater mais. Eu não trazia comida para os meus filhos, eu vou começar a trazer. Porque eu vi que Jesus está aqui. Porque toda hora que eu subia a escada, que eu abria a geladeira, que eu via a cama, que eu via o teto, que eu via as portas, as janelas, algo me dizia, uma pessoa que ama Jesus te deu isso. Então todos serviram. E quando nós servimos, as pessoas vão ver que Deus está vivo. Onde está escrito isso? Claro, está na Bíblia. Lá em Mateus 5, vai dizer da seguinte forma, quando nós fizermos boas obras, os homens que estão no mundo glorificarão a Deus que está no céu. O que significa? Significa que quando nós servirmos, as pessoas vão declarar que o nosso Deus, Ele está vivo. Ele não morreu, Ele vive através de nós, é isso que precisamos fazer. Quando nós estamos inábeis, quando nós estamos alienados, que não fazemos nada, as pessoas acham que Deus morreu. Mas quando nós temos atitudes de servir, as pessoas vão perceber que o nosso Deus está vivo, porque nós vivemos através dEle e Ele vive através de nós. É isso que precisamos pensar. É isso que quando nós arregaçamos as mangas, quando nós fazemos algo pelo outro, é isso que nós estamos dizendo. Nosso Deus está vivo. Ele está vivo. Ele não morreu. É isso. É isso que Jesus está querendo dizer lá no Sermão do Monte, que eu acho que deveria de ser pregado pelo menos 2, 3, 4, 5 vezes no ano, o Sermão no Monte para as igrejas. É algo que nós precisamos entender. Quando nós servimos pessoas, as pessoas vão dizer, esse Deus está vivo. E aí nós decidimos, na nossa missão, fazer um dia de bondade. Porque essa é a forma de viver. Fazendo o bem. Porque é servindo que a gente vai ver que Deus está vivo e que as pessoas vão se converter. E aí todo mundo decidiu e falou, não, vamos fazer. Eu falei, beleza, uma vez por semana. Porque o resto da semana a gente faz o mal, mas uma a gente faz o bem. Aí eles falaram, beleza, macarrão, vamos fazer essa parada. Foi joia. Aí eu estava lá lavando a louça, como sempre, lavando a louça. Aí eu vi um homem, que a nossa casa fica numa rua íngreme. Íngreme para o corintiano é uma subida grande, né? Então, eu olhei pela janela, o cara com uma carroça pesada, arrastando, fazendo uma força tremenda, e eu olhando, eu falei, pô, tá difícil, hein? É claro que Deus não ia deixar eu ficar lavando louça de boa, né? Falou, mano, vai lá, ajuda o cara. Eu falei, mas eu, pô, vou chamar alguém para ajudar. Falei, não, vai lá, mano. Eu falei, putz, grilo, vou ter que deixar esse negócio aqui. Aí deixei, entrei na alça, falei, vamos lá, negão, vou te ajudar. E ele olhava, um bafo de cachaça, sujo, fedorento. E eu fui ajudando o cara a levar até a sucata. Eu cheguei na sucata, vendeu. Ele falou, quanto foi? Eu falei, nada, cara. Só quero que você saiba que Jesus está vivo. E desci para lavar a louça. Porque se eu não lavar a louça, minha mulher vai me dar uma bronca. Né? Então, quem manda lá em casa sou eu tenho que lavar a louça. Aí lavei a louça. No outro dia, lavando a louça, o cara já passa olhando para a minha janela.
para saber se eu ia ajudar ele. Eu falei, não, aí é sacanagem, né, meu? O cara passando no mesmo lugar, não tem jeito. Aí fui eu lá de novo, empurrar a carroça do cara. Ele olhou para mim, de fogo, bêbado, e falou, Jesus está vivo, né? Eu falei, Jesus está vivo. Eu falei, pô, esse cara aprende logo. E aí, quem disse que bêbado não aprende? Né? Aí eu fui falando para ele de Jesus. Empurrou, entregou. Aí voltei para casa. No outro dia, ele olhando, já sorrindo. Vai chegar alguém para me ajudar. Aí, quando eu entrei na alça, ele falou para mim assim, no meio da rua, ele parou e falou, deixa eu falar um negócio para você. Esse negócio de você fazer é para eu ver que Jesus está vivo e eu entregar minha vida para ele. Eu falei, é isso mesmo. Já com uma raiva lascada. É isso mesmo. Falou, pois então eu vou aceitar esse Deus que você está falando, porque você já está me ajudando já a terceira ou quarta vez. Eu falei, então, está na hora, né, bicho? Porque eu estou cansado de ficar carregando com a roça aqui. Aí ele falou para mim assim, então tá, eu quero aceitar Jesus. Mas o que vai acontecer comigo? Eu falei, cara, vai mudar tudo na sua vida. Você vai ter um Deus que é pai. Ele falou, nossa, eu sempre quis ter um pai. Eu falei, você vai ter uma família. Nossa, eu queria ter uma família. Eu falei, então, vamos orar aqui. Aí fiz aquela oração pentecostal, pus a mão na cabeça dele, orei e tal. Ele repetiu toda a oração. Eu falei, e aí? Sentiu alguma coisa? Ele falou, nada. Eu falei, eu senti, estou bêbado, porque, olha, você está com uma cachaça pega, né, meu? Aí empurramos e tal. Ele falou, não, vamos fazer o que agora? Vamos vender o carrinho, vender a sucata, vender tudo, pegar o dinheiro, dar para um mendigo, porque você vai morar comigo. Ele falou, como assim vou morar com você? Eu falei, lógico, você é meu irmão agora, cara. Ganhou uma família. Não posso te deixar na rua. Você não aceitou Jesus? Então, o que Jesus diz? Jesus diz que quando alguém crê nele, Deus dá o direito de se tornar filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, você também, você é meu irmão. Se você é meu irmão, você não pode morar mais na rua, você vai morar comigo. Fala, nossa, ganhei uma casa e tal. Ficou feliz, me abraçou, o Fedor também me abraçou, foi aquela loucura e tal, um monte de abraço, né? É piolho, carrapato, todas as coisas. E aí vendemos. Aí ele falou, não, mas nós não vamos dar para um mendigo, né? Ele vai beber. Eu falei, ué, você não estava bêbado, cara? Vamos dar, deixa para lá, vamos lá. Aí descemos, ele feliz da vida, pô, ganhou uma família, ganhou um pai e tal. Aí entrou na minha casa, eu entrei, ele falou, ué, mas o que é isso, tudo essas pessoas aqui? Tudo teu irmão, mora tudo aqui. Tudo teu irmão, tua irmã, tá tudo aqui. Foi, você pensou que você ia morar sozinho comigo? Não, amor, tem mais gente aí que é irmão, cara. O serviço vai fazer com que as pessoas se transformem em irmãos verdadeiros. E essa é uma condição que a igreja precisa se preparar. Porque se uma pessoa aceita Jesus, ela não pode estar mais na rua. Ela tem que ter onde morar. Porque se eu moro, ele também tem que morar. Porque é meu irmão, não posso deixar mais na rua. Isso é o serviço. O serviço de amor transforma as pessoas em irmãos. E sendo irmãos, nós precisamos correr atrás. Você não corre atrás do teu irmão, do teu pai, da tua mãe, do teu tio? Você não ajuda? Então, ele é seu irmão. É isso. O serviço encarnacional, missional de serviço faz com que os outros se tornem seus irmãos. E aí, não vai levar para casa do macarrão, não, que não cabe mais. Você tem que levar para a sua casa, beleza? Entendeu? É isso. Não adianta nada você ir lá, dar pão, chá, o cara se converte. Toda semana ele se converte e você não entende que você tem que tirar ele de lá. Né? E esse cara se tornou, assim, um cara maravilhoso. Ele dividia as coisas com as pessoas e tal. Cara sensacional. E ele se tornou tão amigo que ele sempre falava assim, você não tem que me chamar pelo meu nome, você tem que me chamar de brother, de irmão, porque você é meu irmão. Nós temos o meu pai. Ele entendeu o Evangelho. E ele dividia com as pessoas tudo o que ele tinha. Até que chegou um dia que a gente estava para tomar café, e aconteceu, porque na nossa casa, 8 horas da manhã, se toma café, e depois vai fazer limpeza. E nesse dia, eu e minha esposa ficamos muito animados, né? E nós não fomos para o café, porque aí deu um ânimo na gente, assim.
e a gente não foi para o café. E aí a gente estava fazendo sexo, lógico, né? E estava muito bom o negócio, estava muito bom. Aí ele veio bater na porta. E aí, macarrão, você não vai tomar café, mano? Imagina velho fazendo sexo quando alguém bate na porta. Acabou. Acabou o sexo, velho. Acabou. É isso, acabou. Aí minha mulher ficou brava. Não, tem que falar com esse cara, que não sei o quê. Como que ele vai bater na nossa porta? Ele não entende e tal. Falei, calma, eu vou falar com ele, dona. Aí nós nos trocamos, falei, vai orando, quem sabe um dia Deus, né, pode nos dar outra oportunidade dessa. Porque velho não é sempre, né, que a gente tem que, né, velho não é sempre. E mulher está sempre pronta, mas o homem não, é só complicado, é complicado. E aí, saí, tomamos café, e aí nós decidimos quem ia fazer o quê. Aí eu falei, mano, você vai lavar banheiro comigo, vamos lá, vamos. Aí começamos a lavar, tal, ele brincando comigo, pô, você chegou atrasado no café, tal, tal. Fechei a porta e falei, escuta aqui, não bata mais na porta quando eu não for no café. Ele falou, mas por quê? Eu falei, eu estava fazendo sexo. Não diga. Eu falei, lógico, eu não sabia que pastor fazia sexo. Eu falei, como meus filhos nasceram? Você está louco da cabeça? Meus filhos nasceram como? Do Espírito Santo? Você está, o quê? Deus também deu para mim esse negócio. Então não faz mais isso. Me desculpa, eu vou pedir desculpa para a dona Silva. Nem fala nada, porque senão ela vai te bater. Mas entendeu tanto que não tem privacidade. Entendeu tanto que é tudo de todo mundo. Entendeu tanto que a família é dele, que não se importou com todas as coisas. Por quê? Porque um dia alguém serviu. Servindo, ele viu Jesus, vendo Jesus. Ele ganhou uma família ao ponto de popularizar tudo, para que todos possam ter igual. Essa é uma condição maravilhosa, de viver a transformação, de não desistir de uma vida, para que possa ver a mudança. A terceira coisa que eu queria dizer, para terminar, e eu acho que já acabou, né? Não sei, eu não enxergo o horário, nada. Mas ainda bem que eu não enxergo, porque eu não vejo o relógio, né? Mas a terceira coisa que eu queria dizer nessa noite é o que Jesus diz, para nós perdoarmos. E essa é uma missão da igreja, a missão para reconciliar o mundo com Ele. E é uma das coisas que a igreja, ela não aprendeu, é reconciliação. Eu acredito que se nós fôssemos atrás das pessoas que já saíram dessa comunidade, essa comunidade seria maior. Mas como nós não entendemos a reconciliação, nós achamos que está tudo certo. Mas Deus, Ele nos ensina. Lá em Romanos, ele vai dizer que Deus nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dele. Então, a reconciliação não é o ofendido esperar o ofensor, mas é o ofendido procurar o ofensor para uma reconciliação. Porque quem ofendeu quem no mundo? Nós ofendemos a Deus, e Deus veio atrás de nós e nos amou, ao ponto de nos perdoar, sendo um ofendido da história. E é uma das coisas que a comunidade cristã tem que aprender. E nós, Paulo vai dizer que nós temos o ministério da reconciliação. Paulo vai dizer também, lá em Efésios, ele vai dizer que Deus, Ele quebrou o muro da inimizade que tinha entre gentios e judeus. E Ele fez com que todos se tornassem um e se tornassem uma família. Ou seja, Deus quer, através da reconciliação, que a gente faça com que o nosso inimigo se torne amigo nosso. E essa é a condição que nós temos, os ofendidos procurarem os ofensores. Mas aí a gente fica pensando, não, mas Deus quebrou o muro do judeu e do grego para que eles pudessem se tornar um. Não, Deus quebrou o muro que tinha entre judeus e gregos dele.
e que ele foi ofendido pela inimizade que estava entre os dois povos. E o que Deus fez? Uniu em uma grande família. E um outro texto de Efésios vai dizer, e Deus cravou na cruz a inimizade. Ou seja, o cristão não tem direito de produzir inimigos. Ele terá inimigos, sim, mas não tem direito de procurar e de fazer inimigos, porque Deus cravou a inimizade na cruz do Calvário. É algo que precisamos entender. Jesus, ele dá uma nova chance para todos que o ofenderam. Como nós ofendemos a ele, ele nos deu uma nova chance. Nós também precisamos dar uma nova chance para aqueles que nos ofenderam também. E não simplesmente agir como um filhinho de mamãe que vai ficar dodói porque falaram não para você. Mas nós vamos atrás daqueles que nos ofenderam para perdoar de verdade, ao ponto de fazer com que Deus seja glorificado e o diabo seja aniquilado da nossa vida. E é algo que Jesus ensinou no dia que ele perdoa a mulher que está na areia, a adúltera. Quem te condenou? Ninguém, Senhor, nem eu te condeno. E é uma das coisas que nós não lemos. Nós não lemos João 3,17, lemos só João 3,16. Porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. É algo que uma das coisas tem muita coisa a ver com a outra. Quem não se reconcilia condena, se justifica para condenar. Mas quem entende o Evangelho não culpa, porque sabe o que aconteceu. E é uma das coisas que Jesus diz no final da vida dele, na obra da cruz. Lá em Lucas capítulo 23, 33, ele vai dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem estava sendo ofendido naquela hora? Era o próprio Deus que estava sendo ofendido. Mas ele perdoa, ele vai atrás do ofensor para perdoar. E nós muitas vezes, com dodói, nós não vamos atrás para acertar as relações. Nós simplesmente nos afastamos, deletamos, rejeitamos, abandonamos. Nós não estamos aqui para abandonar a vida. Nós estamos aqui para abraçar a vida, não importa se é inimigo ou não nosso. Nós temos que fazer com que eles se transformem em amigos, e amigos da família. E quando eu entendi toda essa dinâmica da reconciliação, eu chorei muito, porque eu fui um dos homens, para o meu ver, muito difícil de tratar, e também imperdoável. As pessoas que faziam algo para a missão e para as coisas que eu estava começando, eu era o primeiro a passar o trator por cima e falar, imperdoável, nós não podemos mais. Mas quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não dar uma nova chance? E eu chorei muito esses dias, e falei, eu tenho que consertar a minha vida. E eu fiz uma lista de pessoas que eu tinha ofendido e tinha sido ofendido. E comecei a corrigir as minhas ações, porque a missão de Jesus também é reconciliadora. E se a missão de Jesus é reconciliadora, a minha missão também é. E aí eu liguei para um rapaz que ele me ajudou muito, e ele se tornou um grande inimigo meu, um advogado excelente da cidade de São Paulo. Ele se tornou tão inimigo que ele me defamou aonde ele ia. Eu falei, eu vou procurá-lo. E aí, quando eu fui saber dele, ele estava precisando de um rim, e ele estava fazendo hemodiálise. Que é isso? Não enxergo. 2 minutos? Ah, tá. Tem mais um copo de água aí? Então, agora eu enxerguei. Mas eu estou terminando. Eu fiquei sabendo que esse homem, ele estava sofrendo de hemodiálise, precisava de um rim para viver. E eu orei e falei para Deus, Deus, essa é a oportunidade que eu tenho de me reconciliar com ele. Vou falar com a minha esposa.
Falei com a minha esposa, nós pegamos latinha na rua, tudo por causa desse homem. Porque ele me defamou tanto que meu sustento foi a R$300 por mês e eu não conseguia sustentar mais ninguém. E eu falei para minha mulher, olha, nós precisamos ajudar esse irmão, porque ele está com hemodiálise. Ela falou, vamos orar, porque ele já acabou com a nossa vida mesmo. Tá, blá, blá. Eu falei, não. Eu quero dizer que nós temos 4 rins. Ele está precisando de 1, a gente fica com 3. Ela falou, não, mano, não pode. Eu falei, não, eu posso doar o meu rim para ele, está tudo certo. Eu só quero acertar com ele. E eu não posso permitir que ele morra, sendo que eu tenho a condição de fazer com que ele viva. E ela falou, tá bom então. Aí conversamos com toda a família topou, eu peguei o telefone e liguei. E aí, cara, beleza? É o Macarrão. Eu falei, Macarrão, aí me xingou de tudo quanto era palavrão, e eu aprendi palavrões novos nessa ligação. Falei, cara, estou te ligando por causa da sua doença. Você está querendo tirar um barato de mim? Não, cara. Eu estou querendo doar um rim para você viver. Você aceita o rim meu? Falei, mas como? Você é meu inimigo. Eu falei, então você acha que eu sou seu inimigo, mas eu acho que eu sou seu amigo. Nessa hora, é isso mesmo, silêncio. Depois de alguns segundos, choro. Depois de alguns minutos, posso ir na sua casa? Claro, está aberto, vem. Trouxe a família toda chegou. E ele já chegou chorando. E eu sou chorão também, né? Aí eu abracei ele, choramos. Ele falou, me perdoa, prejudiquei a sua vida. Eu falei, não, agora não é hora de pedir perdão, agora é hora de acertar, nós já estamos acertados. Eu só quero dizer que eu estou à disposição. E fizemos de novo uma aliança de amizade, que até hoje nós somos gratos pelo que Deus fez com a gente. Uma forma de levar a vida. Agora, nós não podemos desistir da vida de nenhuma pessoa. Eu e você fomos chamados para encarnar, servir e reconciliar. Essa é a missão que nós temos, salvar pessoas da morte. Não desista da sua vida, nem da vida dos outros. Se importe de verdade com cada pessoa que se aproximar de você. Vamos resistir essa invasão de falta de relações que o mundo está nos treinando, para que o mundo possa perceber que ainda existe amor na terra. Amém? Deu 2 minutos? Deu? Eu ia fazer um desafio aqui, mas fica para a próxima então. Deus abençoe. Tá bom? Espero que você guarde. Deus te quer na missão. A missão não pode ser superficial e abstrata. Ela tem que ser concreta. Deus te ama. Abraço.